Oi, turma. Vamos estudar a linguagem de programação Graph7 agora. Uma linguagem interessante, mesmo para o nosso caso, que o nosso CLP não tem essa linguagem disponível, ela é interessante porque ela permite a estruturação de problemas mais complexos. E aí a gente consegue fazer a conversão depois para a linguagem ladder. A linguagem é bem importante. Bom, a ideia é a seguinte, é mostrar o que é o Graph7, né? As características dessa linguagem. Apresentar os elementos que vão compor aí o programa. Depois a gente dá uma olhada em alguns exemplos dessa apostila aqui. Então, é dessa aí. Bom, essa apostila está disponível na internet, a gente encontra ela por aí. Ela tá dessa forma, sem capa, sem autor. Eu vejo que é uma apostila que boa parte do que existe aí na internet de Graph7 foi tirado desse material aqui. Então, curiosidade aí. Não é a apostila que eu fiz, essa apostila aqui é a apostila que eu encontrei na internet. Então vamos lá. A ideia do Graph7 é a seguinte, como diz aqui nesse parágrafo que eu estou mostrando com o mouse, é descrever comportamento sequencial. O Graph7 vai fazer isso. Então aqui a apostila lista algumas técnicas aí de descrição sequencial de sistemas. O mais conhecido aí, o método mais conhecido é o de fluxograma. É comum se usar fluxograma antes de fazer um programa, por exemplo, em linguagem C ou uma outra linguagem de alto nível. Então a gente vai usar o Graph7 nesse sentido, estruturar uma solução antes de implementar em outra linguagem. Existem CLPs que já vão ter aí a programação com Graph7. Schneider, por exemplo, tem um programa dela que já aceita fazer a programação para o CLP diretamente de Graph7. Para a gente que não tem aí o CLP com essa linguagem, o Graph7 vai funcionar, de certa forma, como um fluxograma. Então, a ideia é essa daqui. Em resumo, o que você tem é isso. Tem os etapas onde a máquina vai estar operando e a transição entre essas etapas. Em cada etapa, a máquina tem ali o conjunto de ações que ela vai tomar. Esse aqui é um fluxograma, já bem parecido com o que o Graph7 vai ser. Muda muito pouco. Aqui do lado a gente tem a máquina de estados. Isso é bastante comum aí para eletrônica digital. Vamos ver se está descrito aqui nesses. É que ele não fala de máquinas de estado, mas a máquina de estado vai ser algo desse tipo aqui, esse segundo esquema. Então, por enquanto, vamos ficar com esse conceito abstrato. Daqui a pouco vai ficar algo mais concreto, porque vão vir os exemplos. Exemplos aí práticos. O Graph7 tem essa cara aqui.
A gente tem as etapas aqui, no caso é um graph set de 2 etapas, então seria uma máquina bem simples. Em cada etapa tem as ações que eu posso tomar, aqui representado por A e C. Existe aqui uma transição, a condição para que haja transição de uma etapa para outra. Então, esse B mais aqui ser verdadeiro, vai ter a transição. Quando esse C menos for verdadeiro, tem a transição aqui do E2 para o E1. O sentido é esse aqui, de cima para baixo. Quando chega na última etapa, a gente tem o retorno para cima. Não necessariamente vai ter a setinha indicando aí, mas é padrão aí que se segue de cima para baixo, fazendo o retorno no final. Bom, aqui tem os itens do graph set. Aqui ainda está bem... Pode estar um pouco abstrato, porque ainda é um exemplo prático. Então, o que a gente tem aqui? Os quadrados são as etapas. Então, etapa 1 e etapa 2. Aqui a gente tem a transição e associado a uma transição tem a receptividade, que é a função lógica que vai dizer o momento que a transição ocorre. Então, esse T aqui é uma função lógica, é 0 ou 1. Quando esse T virar 1, tem a transição. O arco simplesmente é a representação aí da ligação das etapas, né? Então não tem muito segredo. Os principais itens aqui que vão ter consequências aí de programação, né, que a gente vai ter que trabalhar em cima, é a definição das etapas. Aqui nas ações, a gente vai ter que definir quais ações vão ser tomadas. Aqui ele citou um liga e um desliga, então poderia ser um motor. Na etapa 1 liga um motor, na etapa 2 desliga. Então, são uma série de ações aí que podem ser tomadas. Pode ter uma ação, podem ter várias ações numa determinada etapa. Isso é possível. E aqui nessa figura não aparece. Apareceu na figura anterior, vamos voltar lá que eu vou destacar a etapa inicial. Pelo menos uma das etapas tem que ser uma etapa inicial, que é essa etapa com 2 quadrados, um dentro do outro. Isso, qual a função? É colocar a máquina no estado inicial quando ela é iniciada. Se a gente imaginar aí uma planta industrial, uma máquina que tem várias funções, a gente não pode iniciar essa máquina numa etapa qualquer. Poderia ligar um motor fora de hora, coisa do tipo. Então a gente tem que definir uma etapa inicial para a gente saber, a máquina começa a operar dessa etapa aqui. E aí tem toda a sequência. Essa simbologia aqui, esse quadrado duplo. Bom, vamos lá dar uma olhada aqui no que a gente tem na sequência. Aqui tem um texto que, basicamente, o que eu falei, né, descrevendo cada um desses itens aqui. Nas ações, aqui eu estou na etapa E2, eu posso ter várias ações. Então, tem ação A, ação B, ação C. Aqui são 3 formas distintas de representar a mesma coisa. A, B e C ainda é uma ação genérica. Aqui embaixo tem uma coisa mais prática. Então, imagina que tem um graph set maior. Na etapa 18 é feito isso. Ó. Abrir a válvula VA1, ligar o motor M3, disparar o temporizador T3 e ligar o sinalizador L7.
Então, são 4 ações aí. Esse T3 eu poderia usar como condição para a transição. Então, quando ele ficar verdadeiro, eu faço a transição. Isso é bastante comum. Máquinas aí que tem que ficar um determinado tempo em uma etapa, a gente faz isso. Quando entra na etapa, a gente dispara o temporizador e usa esse temporizador como condição de transição. É algo comum aí de ser feito. E aí vamos dar uma olhada nas possibilidades aí, tipos de ação. Vou ver que tem alguns tipos, coisa bem simples, né? Não é nada complicado. Vamos ver. Primeira ação é ação contínua. Chamou aqui de ordem contínua. Quando eu entrei na etapa E6, a ação A é tomada. Então, se a ação A aqui fosse um motor de uma bomba, enquanto estivesse aqui no E6, essa bomba estaria ligada. Então, esse gráfico aqui, ó, entrou na etapa, essa ação é válida, fica verdadeira. Quando sair da etapa, a ação já cessa. Então, se fosse um motor, esse motor desligaria quando eu saísse aqui da etapa 6. Isso aí, bem tranquilo. Ordem condicional. Eu coloco uma condição além de estar na etapa. Primeira condição eu tenho que estar na etapa, eu tenho que estar na E2 aqui. E aqui eu tenho uma condição X. Poderia ser um sensor, poderia ser um botão, uma botoeira. Então, para essa saída A, agora um Azinho, ser verdadeira, as duas condições aqui precisam ser válidas. Então, preciso estar na etapa 2, esse gráfico de cima aqui, essa curva de cima. Sempre que o x aqui ficar válido, verdadeiro, a ação vai ser verdadeira. Então, poderia estar aqui na etapa e exigir que o operador pressione um botão para ligar um motor, por exemplo. Então, teria que ter essas duas condições. Está na etapa e o operador ir lá pressionar um botão correspondente a esse X. E aí eu ligaria esse motor aqui, que é representado pela ação A. Um exemplo prático aí. Ação com retardo. O que vai acontecer? Eu vou entrar na etapa, vou contar o tempo configurado aqui, e aí é que a ação vai ser verdadeira. Então, eu chamei de X3. Entrei na etapa E3, contei um tempo aqui que está configurado como 3 segundos, a ação ficou verdadeira. A ação aqui é esse X. Então, pensando num caso prático aí, se o X fosse um acionamento de um motor, eu entraria na etapa, 3 segundos depois o motor iria ligar. Esse X3, outro caso aí que eu já comentei há pouco, poderia vir aqui esse X na receptividade. Então, eu ficaria nessa etapa por 3 segundos. Então, esse tipo de ação aqui com retardo é o que a gente usa para fazer a transição com base no tempo. Ação limitada. Essa daqui também envolve contagem de tempo, mas enquanto com retardo eu demorava para ligar, ação limitada no tempo, eu aciono a saída imediatamente ao entrar na etapa e fico um tempo com essa saída, com essa ação acionada. E aí ela é desligada. Então a ideia é essa. Poderia ter uma máquina que num determinado momento precisa ligar um motor, pegar esse exemplo aqui, por 3 segundos.
Então, entrando nessa etapa, eu ligo essa saída por 3 segundos. E aqui eu continuo na etapa, eu não saí da etapa, simplesmente desliguei a ação. Impulsional, bem parecida com essa daqui, com limite no tempo, mas a duração é de um pulso. Ou seja, vai ter um ciclo de máquina. Que ele chamou aqui, ó, de infinitesimamente pequeno. Então, esse tempo é muito curto. Mas é muito parecido aqui com um limitado no tempo. Esse tipo de ação poderia ser usada, por exemplo, para setar alguma variável, algo que não precisa ficar durando, é uma coisa momentânea. Então, a ideia é essa daí. Aqui a gente tem um caso interessante, que é uma ação que dura várias etapas. E aí a gente vai ver duas formas de implementar isso. No caso aqui, é a ação D. Então, se eu olhar aqui na etapa 1, eu estou com a ação D ativa. Na etapa 2 também, na etapa 3 também. Ou seja, poderia ser um elemento lá da planta que eu tenho interesse de manter ligado. Uma alternativa para implementar isso sem precisar ficar repetindo esse D aqui é usar um comando de set reset. Então, o graph7 também pode ter isso. Digo pode porque cada fabricante vai implementar o graph7 de um jeito. Provavelmente isso vai estar disponível, porque são funções aí bem básicas, né, de programação. Então, provavelmente vai ter disponível lá o set reset. Então, se eu vier aqui e setar o D, essa ação D, ela fica ligada aqui até eu executar o reset. Então, ao invés de ficar repetindo o D aqui em várias etapas, eu setei aqui na etapa 1, na etapa 2 continua setado, na etapa 3 também. Quando entrar na etapa 4, eu desligo essa ação D. Então, esse graph7 aqui que eu estou destacando com o mouse e esse outro tem, em relação ao D, tem o mesmo comportamento. Bom, acho que é o que tinha mais interessante. Receptividade é essa condição para que ocorra a transição. Então, pode ser uma função, um simples botão, né, verdadeiro ou falso, vai ser responsável pela fazer essa transição. Pode ser a saída de um temporizador. Se eu quiser ficar parado numa etapa um determinado tempo, eu posso usar a saída do temporizador para fazer a troca das etapas. E pode ser uma função mais complexa. Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Apareceu aqui ainda não, mas no exemplo prático eu sei que aparece. A gente tem várias entradas, por exemplo, e tem uma função lógica que, quando ficar verdadeira, dispara a transição entre as etapas. Aqui tem o que eu falei em termos do transição com base em uma contagem de tempo. Então, quando entrar na etapa 2, eu disparo o temporizador T3, que dura conta 15 segundos.
Depois de 15 segundos, T3 fica verdadeiro, e aí é a condição para ter a transição aqui do E2 para o E3. Situação inicial, eu já falei no início da aula, né, que é esse quadro duplo. Posso ter um ou mais, então eu poderia ter aqui o segundo exemplo, o X1 e o X3 como etapas ativas no início do sistema. A gente vai lá e liga aquela máquina, essas duas etapas aqui estariam verdadeiras, porque as duas estão com a representação aqui do quadrado duplo. Então, basicamente, isso daí. Acho que a ideia principal do Graph7 é essa. Eu tenho etapas, tenho condições de transição entre as etapas, e nas etapas eu tenho as ações que vão ser tomadas. Parar por aqui. Na sequência, a gente dá uma olhada na forma de evolução do Graph7. A gente vai ver que a gente pode ter uma sequência única e pode ter mais de um caminho. Vou falar isso em outro vídeo para não ficar muita coisa aqui. Mas por aqui até mais.